Oi, gente, boa tarde. Eu sou a professora Valesca, do Departamento de Psicologia Social e Desenvolvimento da Universidade Federal do Espírito Santo. Dou aula de psicologia positiva, de pesquisa em psicologia e de psicologia social. E estou aqui a partir dessa linda parceria que foi feita entre o colegiado do curso de psicologia, com os departamentos, com a COI, com a UNPA, o PPGP e o PPGPSI para a realização desses eventos. Eu vim conversar um pouco com vocês hoje sobre o Guia com Cuidados para a Saúde Mental durante pandemias, que foi elaborado e divulgado pela Organização Mundial de Saúde. Infelizmente, por algumas dificuldades técnicas de horário, de organização, esses vídeos eles não estão sendo ao vivo, não estão sendo transmitidos ao vivo, eles estão sendo gravados. Mas de qualquer forma, eu vou deixar o link para o guia traduzido, tá? E o meu e-mail também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer comentário que vocês queiram fazer, eu estou à disposição, é só entrar em contato, tá bom? Como professora e como pesquisadora da área de psicologia positiva, eu acho que a primeira coisa que as pessoas pensam e esperam de mim é que eu seja sempre positiva, otimista com relação a tudo. E a ideia é que se a psicologia é positiva, então significa que você sempre tem que olhar pelo lado positivo, pelo lado bom das coisas, né? É como se fosse uma síndrome de Poliana, a percepção que as pessoas têm sobre isso. E para quem entende a referência, tá? Eu acho que eu preciso dar uma atualizada nas minhas referências. Para quem não conhece a história da Poliana, dá uma procurada. Eu tô aqui hoje para dizer, na verdade, para vocês que isso é uma falácia, que isso é uma ilusão. Não existe isso de olhar tudo sempre pelo lado positivo. Até o excesso de positividade ele pode ser considerado uma disfunção cognitiva. Então, é importante a gente ter em mente o que é que a gente quer dizer quando a gente fala sobre ser positivo, quando a gente fala sobre psicologia positiva e sobre otimismo, né? O Dalai Lama, eu acho que ele tem uma fala muito apropriada quando ele diz que o otimismo ele não significa olhar cegamente para o lado positivo de uma situação, significa manter um espírito positivo para que seja possível continuar a buscar uma solução para um dado problema num determinado momento. Então, você tem uma noção da realidade da situação, da dificuldade da situação, do sofrimento envolvido com aquilo, mas você não perde um espírito positivo, uma noção de que é possível. Tá? Você não perde a esperança. E eu vim também para falar, essa fala de hoje, eu acho que ela está muito associada com a importância dessa esperança nos dias de hoje. O que é que a psicologia positiva tenta, a meu ver, fazer? É fazer com que haja um equilíbrio maior de percepção que você tem dos acontecimentos da realidade. Então, o princípio seria ser realista, em vez dessa dicotomia entre ser otimista e ser pessimista. Nessa velha discussão se o copo está meio cheio ou meio vazio, a minha resposta seria: o copo tem água. É a forma como você interpreta essa água no copo, a forma como você interpreta a situação, ela vai falar sobre a sua percepção subjetiva, sobre o que você pensa a respeito e como você interpreta os fatos da vida. E isso é muito importante da gente ter em mente. Tá? É algo que vai ficar mais claro e mais forte com relação a todo esse contexto que nós estamos vivendo hoje da pandemia. Se você parar para observar seus próprios pensamentos e sentimentos durante esse período. Eu não vim aqui para dizer para vocês, só para vocês prestarem atenção e pensarem nas coisas boas a respeito da pandemia, de tudo isso que a gente vive, apesar dessas coisas boas existirem. Antes de mais nada, é muito importante que a gente precise lidar com os sentimentos e os pensamentos que estão envolvidos na interpretação desse evento. Ou seja, a sua percepção subjetiva e os efeitos emocionais, os efeitos cognitivos e os efeitos comportamentais que essa interpretação vai ter. Então, o que é que isso quer dizer? Que a positividade, o otimismo são coisas importantes, mas não vai adiantar muito se servir só para você ignorar e não compreender o teu sofrimento, os teus pensamentos, os teus sentimentos negativos. Eles não podem ser ignorados. Tá? Você precisa lidar com eles. Então, falando diretamente sobre essa situação,
como vocês já sabem, vocês já sentem, já percebem, existe uma pressão psicológica, um estresse que estão vindo como consequência dessa pandemia do novo coronavírus, né, na população. Estão sendo sentidas em grande parte da população. Isso vai se dever a vários motivos. A incerteza do que está acontecendo, insegurança de estar fazendo o que é certo, numa situação que é absolutamente desconhecida, os riscos de contaminação que são reais e são perigosos, o isolamento social que faz com que a gente se afaste, pare uma série de atividades que são importantes para a gente, dúvidas sobre o nível de isolamento, o que é que a gente realmente precisa fazer e que nível você precisa ter desse isolamento. E o que é que realmente protege ou não. Tudo isso vai contribuir para o surgimento ou para o agravamento de problemas mentais, de acordo com a OMS. Como profissionais da área de saúde, essa é uma questão fundamental e que precisa ser lembrada, aprendida e discutida pela categoria. Então, eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse guia que foi organizado pelo Departamento de Saúde Mental da OMS e que é direcionado para vários grupos. Eu vou dividir aqui a tela com vocês para vocês irem acompanhando comigo o material que eu tentei deixar de uma forma mais didática possível para que a gente pudesse ir acompanhando e eu comentando esses pontos que são apresentados, tá? Esse guia ele foi dividido em grupos principais de acordo com as populações-alvo. Essa divisão é minha, na verdade, para facilitar a nossa conversa aqui hoje, certo? Então, as populações-alvo que são direcionadas, né, que o guia é direcionado, são agentes de saúde, líderes de equipe, supervisores em postos de saúde, idosos, cuidadores e pessoas com problemas de saúde, o que eu estou chamando aí de um grupo 1, que é o que eu vou começar falando sobre esse grupo, e depois pessoas do grupo 2, que são população geral, cuidadores de crianças e pessoas que estão em isolamento total. Tá? Para começar falando sobre isso, é importante que a ideia aqui foi conversar um pouco sobre as sugestões da OMS com relação à nossa saúde mental e discutir isso com base nas pesquisas em psicologia positiva. O que é que a psicologia positiva tem a falar sobre essas indicações, essas sugestões e que contribuições ela tem, na verdade, indicando que várias das propostas da Organização Mundial de Saúde elas estão associadas e elas têm um caráter positivo que é importante de ser mencionado. Esse vídeo, provavelmente por conta desses dois grupos principais, e eu não sei quanto tempo vai demorar para eu falar sobre isso, ele pode ser que ele seja dividido em dois pedaços, em dois vídeos, tá? Para facilitar e não ficar tão cansativo para vocês que estão assistindo. Por isso, eu mudei um pouco a ordem da apresentação dos grupos do que aparece no texto que eu vou compartilhar no link que vocês vão receber, tá? Para tentar seguir uma lógica mais ou menos. E antes de mais nada, antes de começar a falar sobre esses grupos, eu acho importante a gente falar sobre a definição de saúde dada pela própria Organização Mundial de Saúde. A OMS, em 1948, na Constituição da organização, ela define saúde como estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou de enfermidade. Essa definição, ela tem uma ênfase muito grande em algo que é positivo, que é o bem-estar. Esse não é só físico, ele também é mental e ele também é social. Então, por definição, o mundo como um todo, ele já não era saudável antes da pandemia. Nós estamos passando por um momento que é um momento que está sendo muito difícil para muitas pessoas, tá? Mas que as pessoas estão conversando como se, eu quero voltar à normalidade, eu quero que as coisas voltem ao que era antes. Mas o antes não era saudável. O que acontecia antes, pela própria definição da Organização Mundial de Saúde, o nosso mundo, a nossa sociedade, ela não era uma sociedade saudável. Então, a incidência de doenças físicas, ela não é a única responsável por essa falta de saúde. E nem se a gente combinar a incidência de doenças físicas com a incidência de doenças mentais, né, vão abarcar todo o problema de saúde que a sociedade tem. O bem-estar social, ele também tem que ser levado em consideração. Então,
É importante ter essa definição em mente para falar sobre cuidados com saúde, tanto física, mental e social, em um mundo que já era, antes disso, profundamente desigual. A pandemia ela só está deixando a desigualdade, que já era extremamente óbvia para milhares de pessoas, ainda mais óbvia. Então, é como se ela tivesse lançado uma luz em cima de tudo e está ficando muito claro para muitas pessoas todos os problemas, todas as rachaduras, todos os problemas sérios de saúde social que nós temos que enfrentar e que temos que lidar nesse meio tempo. E para enfrentar esses problemas, sejam eles físicos, mentais ou sociais, é extremamente importante a gente conhecer. Você tem que reconhecer que tem um problema, aceitar que tem um problema, para poder saber que eles existem, para poder atuar e buscar soluções para esses problemas. Então, algumas das dicas que vão ser dadas pelo guia, elas e comentadas aqui por mim, elas podem parecer muito óbvias, tá? Para muitas pessoas, mas muitas pessoas também ainda não estão acostumadas com uma noção de autocuidado, dar atenção à sua saúde mental, dar atenção à sua saúde social. Então, ainda existe um estigma muito grande com relação à busca por ajuda profissional, por exemplo, para a saúde nos seus vários níveis, tá? De vários grupos sociais. Então, é importante que a gente tenha isso em mente e que a gente vá, nesse processo, conversando sobre isso, para que a gente possa direcionar essas dicas e tentar não só falar diretamente para essas pessoas que são a população-alvo da OMS com esse guia, mas também para profissionais da área da saúde mental e para profissionais da área de saúde em geral, para que a gente possa também ajudar outras pessoas. Tá? Então, vamos lá, continuando. O primeiro grupo é o grupo de agentes de saúde. E o guia vai começar falando, nesse ponto que ele fala sobre agentes de saúde, ele vai começar falando sobre a importância do autocuidado. O primeiro ponto que ele vai mencionar é sobre a pressão que esses agentes de saúde estão sentindo. É importante lembrar que é normal se sentir ansioso e agitado nesse período. Aqui, para falar sobre isso, para falar sobre essa agitação e essa ansiedade, é importante a gente mencionar a importância do autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Você precisa saber como você funciona para que você possa perceber que existe alguma coisa errada e diferente que você precisa de ajuda. E sentir esse estresse, esse medo, não fazem de você uma pessoa fraca, uma pessoa incapaz. Faz de você uma pessoa normal. Todas as pessoas precisam de ajuda. É importante lembrar de pedir essa ajuda. Então, além das várias situações difíceis que você deve estar vivendo, enfrentando nessa pandemia, por estar diretamente envolvido enquanto agente de saúde lidando com essa situação, existe um conceito do bem-estar psicológico, um dos domínios do bem-estar psicológico que eu acho interessante da gente comentar. A teoria do bem-estar psicológico, ela vai falar sobre conteúdos e domínios que existem, fatores, né, que existem, qual o conteúdo do que pode fazer a gente se sentir bem em termos psicológicos. E um desses domínios é o que eles chamam de domínio ambiental. Na literatura do bem-estar psicológico, o domínio ambiental ele vai falar sobre o nosso nível de segurança com relação ao que está acontecendo à nossa volta. Então, o nosso senso de domínio e de competência, o nosso de avaliação da nossa habilidade de alcançar os nossos objetivos com relação àquilo. Então, nesse momento, o nível de domínio ambiental de muitos profissionais de saúde está sendo testado ao máximo. E, junto com isso, todas as outras coisas que envolvem a pandemia, todas as outras dores, as outras perdas, né, vão causar uma redução no nível de bem-estar psicológico dessas pessoas. Então, o que é possível fazer? O próprio guia, no ponto 2, ele vai trazer algumas sugestões dizendo: cuide de você mesmo. Né? De novo, a importância do autocuidado. Tire pequenas pausas para respirar durante o seu trabalho, se alimente bem, evite álcool, cigarro e outras drogas. E o próprio guia vai dizer: não estamos numa corrida, isso é uma maratona.
Então, a manutenção da sua saúde física, da sua saúde mental, ela é extremamente importante nesse momento em que uma quantidade imensa de pessoas precisa do conhecimento profissional dos agentes de saúde. Então, essa dica, ela também, além de tudo, é uma das primeiras que vai falar um pouco sobre desigualdade. Não são todos os profissionais de saúde, não são todas as equipes de saúde do Brasil, que dirá do mundo, que vão conseguir fazer isso com o volume de trabalho que se tem, com a escassez de material que se tem, com a quantidade enorme de problemas que estão associados à prática profissional. Então, vocês estão sendo solicitados, esses profissionais estão sendo solicitados a correr uma maratona, né? Não é uma corrida, é uma maratona, a correr uma maratona sem nenhuma preparação física, sem nenhuma preparação mental, para muitos de vocês, sem apoio social, sem apoio do governo, né? Muitas vezes sem a preparação física, sem EPI para se proteger a sua própria saúde física. Então, mais do que nunca, é importante dizer que esses profissionais precisam cuidar de si mesmos. É importante que você cuide de você mesmo. Procure ajuda se for necessário. Existem muitos profissionais que estão atendendo gratuitamente nesse período. Existem serviços, vários desses serviços que estão sendo direcionados para profissionais de saúde. Então, é muito importante. A questão da boa alimentação, eu acho que eu não preciso comentar, adentrar muito, especialmente falando para profissionais de saúde, o como é importante, a importância disso, e evitar álcool, cigarro e outras drogas, porque eles podem, na sua percepção, fazer um bem momentâneo, mas a longo prazo isso vai piorar tanto a tua saúde física como a tua saúde mental. E como isso é uma maratona, isso não é uma coisa que vai acabar daqui a 2 horas, isso é algo que vai demorar para concluir, você vai ser necessário durante muito tempo. Então, é importante que isso continue também, que você se mantenha bem pelo máximo de tempo possível. A importância do contato, manter contato com outras pessoas, né? A terceira dica que vem não só para a gente de saúde, vocês vão perceber que isso vai aparecer em vários outros grupos também, das dicas que são mencionadas pelo guia. O distanciamento físico, ele não quer dizer distanciamento emocional ou social. É possível manter contato por e-mail, por redes sociais, por telefone, por videoconferência, por um cartaz do lado de fora, né, das pessoas que são importantes para você, do lado de fora do seu local de trabalho. É possível manter contato. É possível tentar criar uma rotina no meio desse caos para que esse contato se estabeleça, porque ele é importante para a manutenção da sua saúde mental. Essa dica ela vai falar diretamente sobre a nossa necessidade de comunicação, a nossa necessidade de escuta, a nossa necessidade de afeto, a nossa necessidade de falar sobre o que está deixando a gente aperreado. É importante manter o contato, mesmo que seja por telefone. A gente sabe, eu sei que nada vai substituir um abraço, um olho no olho. O contato físico ele é extremamente importante, mas isso não é possível nesse momento. Então, por favor, não se isole emocionalmente. É importante manter a conexão para ajudar a manter o foco, no sentido de tudo que precisa ser feito. Tá? O foco é nesse sentido. O que precisa ser feito? Mantenha o foco. A próxima dica, que eu já comecei a falar na verdade, é sobre a importância do autoconhecimento. E toda a psicologia positiva, eu acho que a psicologia em geral, não só a positiva, ela vai bater nessa tecla porque ela é a mais importante de todas. Preste atenção a você mesmo, seus sentimentos, seus pensamentos, aproveite esse momento para se conhecer. Seus pensamentos e sentimentos durante esse período, eles vão revelar muito sobre a forma como você age quando você está no piloto automático, quando você está sob pressão. Qual o tipo de pensamento que passa na sua cabeça, sobre o tipo de emoção que surge mais facilmente quando você é pressionado, ou com reação a estímulos que vão funcionar como gatilhos para diversas emoções negativas. Tá?
Falando um pouquinho sobre isso, sobre a questão das emoções, as emoções positivas e emoções negativas, elas não são simplesmente polos opostos de um contínuo, tá? Como muita gente pensa, ou eu estou me sentindo bem ou eu estou me sentindo mal. Parece que você passa de um foco para outro, de um polo ao outro, né? Existem estados emocionais neutros que são intermediários, que vão se interpor entre eles e que muitas vezes são necessários para uma passagem saudável de uma coisa para outra. Mas mesmo assim, é possível sentir emoções positivas e emoções negativas ao mesmo tempo. É possível sentir tristeza e gratidão. É possível sentir raiva e amor. As misturas dessas duas de acordo com a situação que você está passando. Então, quando você está tentando resolver determinados problemas ou situações que vão te causar emoções negativas, não necessariamente isso vai levar a pessoa diretamente ao que se imagina como sendo o polo oposto. Eu consegui resolver esse problema, eu deveria estar super feliz. Não é assim que funciona. Normalmente isso vai para um patamar de neutralidade. Eu resolvi, ok. Para gerar emoções positivas, são necessárias habilidades diferentes. Tá? Então, o desenvolvimento dessas habilidades para isso é preciso que você se conheça, é preciso você saber como você reage, o que é importante para você se proteger, como gerar emoções positivas que funcionem para você durante esse momento e que podem te ajudar nesse enfrentamento. Saber identificar o que realmente importa para que você consiga se manter bem o máximo de tempo possível. Tá? O próximo grupo é o grupo de líderes de equipe e supervisores de equipes de postos de saúde. E aqui eles são muito pontuais e muito objetivos no guia, né, falando sobre a importância de cuidar de questões de saúde mental, falando para essa população-alvo específica. Né? Então, eles vão trazer uma série de dicas, como vocês estão vendo aí, tem mais, tá, gente? São várias, direcionadas a líderes de equipe, supervisores, e algumas delas vão falar muito sobre a importância da informação. A primeira delas é preciso você ter informação sobre o apoio para pessoas com Covid-19 e para que você possa passar essas informações para quem precisa, não só para a sua equipe, mas também para a população em geral que vai pedir ajuda. Por quê? Porque existe um estigma muito grande que é associado com várias doenças. E esse estigma ele pode levar a um nível muito alto de estresse. Então, é importante ter essas informações para passar. Na passagem dessas informações, não só dessas, mas de qualquer outra informação, é preciso usar uma linguagem muito simples, tá? Na comunicação com outras pessoas. Por quê? Dificuldades físicas de compreensão, dificuldades cognitivas, dificuldades visuais, mas também o estresse psicológico, o elevado nível de estresse do momento, ele pode contribuir para uma dificuldade de concentração, de atenção e de compreensão do que está sendo falado. Mesmo que aquilo seja aparentemente simples, mas são mensagens complexas que precisam ser passadas agora e é importante que você realmente compreenda o que você quer dizer para que você consiga passar ela da melhor forma possível, da forma mais simples possível. Informar isso de forma clara e repetir a informação sempre que for necessário. O próximo ponto que eles vão mencionar é a sua importância na tentativa de proteger a sua equipe do estresse. A gente sabe que num momento como esse vai ser extremamente difícil, possivelmente impossível, protegê-los completamente do estresse, da vivência desse momento. Mas é preciso tentar manter um certo nível, um certo limite. Proteger a saúde mental da equipe vai auxiliar num bom desenvolvimento desse trabalho. E uma das coisas que eles sugerem é fazer uma rotação do pessoal para áreas menos estressantes, se for possível. É claro, né, de acordo com a demanda e com a quantidade de profissionais da equipe, com a forma de trabalho, e se for possível, tentar fazer uma rotação para que essas pessoas consigam passar por isso de uma melhor forma possível. E você também.
O próximo ponto direcionado para líderes de equipe, continua falando sobre informação, é a importância de fornecer uma informação científica de qualidade para a sua equipe e colocar funcionários menos experientes para trabalhar com os mais experientes, para que esses funcionários aprendam com os funcionários mais experientes e também propaguem essas informações de qualidade. Além disso, os profissionais de saúde, né, a equipe, os profissionais dentro da equipe que estão sendo diretamente afetados, que têm familiares doentes, que têm pessoas de grupos de risco em casa, se for possível, fazer uma tabela flexível para essas pessoas que estão diretamente afetadas, isso vai ajudar também a proteger eles do estresse e a proteger não só do estresse psicológico, mas do estresse que gera um estresse físico que pode fazer reduzir o nível de reduzir a imunidade dessas pessoas. E são pessoas que já estão diretamente lidando com a situação da doença, então elas têm riscos maiores de pegar, de serem infectadas. Então, é importante também a criação de um espaço onde os colegas forneçam apoio uns para os outros. Então, essa rotação, essa flexibilidade, ela pode e deve ser combinada entre as pessoas e a aceitação dessa combinação, isso é algo que tem que ser feito pela equipe. Além disso, enquanto líder, é importante que você proteja a sua própria saúde mental, né? Isso é algo que o guia vai falar muito claramente. Você é um modelo também na mitigação do estresse da sua equipe. Então, esse é um ponto muito importante. Ser líder, ele não significa simplesmente dizer o que os outros têm que fazer. Significa também inspirar e ser modelo. Tá? Se você se preocupa com a saúde mental da sua equipe, seja exemplo também e proteja a sua própria saúde mental. Além dos pacientes e familiares que vão precisar de ajuda, a sua equipe ela também precisa de você. Então, você também precisa estar bem para enfrentar toda essa situação. Continuando ainda, essa é a última parte que fala sobre os líderes de equipe e supervisores, eles vão mencionar a importância de pausas na mitigação desse estresse. Tá? Viabilizar um acesso da equipe a serviços de apoio psicossocial, ou seja, existem grupos que estão fornecendo apoio para os profissionais de saúde, apoio gratuito, escutas psicológicas gratuitas. Tá? Então, é importante iniciar, encorajar, monitorar as pausas no trabalho para que as pessoas tenham tempo para respirar. Isso é fundamental para a manutenção dessa saúde mental. Kit de primeiros socorros emocionais, é importante se informar, saber o que é, para que você possa não só utilizar, mas orientar também os seus agentes de saúde. E o que é que está se chamando, o que é que se chama de agente de saúde no guia, tá? O guia vai chamar de agente de saúde não só os médicos e enfermeiros que lidam diretamente com a população afetada, mas os motoristas de ambulância, voluntários, professores, as pessoas que estão dando diagnóstico, líderes comunitários que estão nas quarentenas. Essas pessoas também são agentes de saúde, elas também precisam de informações sobre como fornecer primeiros socorros emocionais para que elas possam contribuir na redução do trabalho que vai chegar em termos de saúde mental para os postos de saúde, para as UPAs, para as unidades básicas. Se essas pessoas conseguem trabalhar um mínimo possível, fazendo um primeiro socorro emocional ali, ajudando a população no nível mais básico possível, para que seja dado encaminhamento para profissionais, elas já vão estar contribuindo para que pessoas cheguem respirando melhor, sabendo o que querem falar, com mais tranquilidade no ponto que elas precisam quando forem lidar diretamente com os agentes de saúde, com os profissionais de saúde propriamente ditos. Então, é muito importante que se lide com uma quantidade grande de demandas, né, com essas demandas que vão surgir. E outras demandas que vão surgir que não podem ser ignoradas, e que isso já é básico, já deveria ser considerado, mas que, como nós estamos num momento particularmente desafiador,
é importante ter um protocolo de emergência para lidar com essas demandas que podem surgir. Fornecimento de medicamentos essenciais para populações que não estão sendo afetadas, mas que têm outras doenças e que precisam desses medicamentos, é importante ter um protocolo para que isso seja direcionado. Encaminhamento profissional para pacientes com queixas neurológicas, com queixas psiquiátricas, também tem que estar na ponta da língua, tem que estar ali no protocolo. E o que é que isso quer dizer? Sobre todo esse direcionamento até agora de se lidar tanto com os agentes de saúde, o que o guia fala, né, como para os líderes de equipe, a importância de tratar a saúde mental como algo que precisa ser protegido para que os profissionais continuem fazendo o seu trabalho da melhor forma possível, porque esse conhecimento profissional dos médicos, dos enfermeiros, dos cuidadores, ele é essencial nesse momento. Então, essas pessoas precisam ter um nível de apoio, uma rede de apoio, um suporte em volta delas extremamente importante e para que essa saúde mental se mantenha da melhor forma possível. Já existem relatos nas redes sociais de uma grande quantidade de profissionais relatando um nível de estresse, ansiedade, muito síndrome de pânico, por estar lidando com situações que eles não estavam preparados. É a maratona que chegou sem nenhuma preparação anterior. Então, oferecer esse suporte para que isso possa, para que essas pessoas possam ter saúde mental para suportar passar por isso, pelo tempo que for necessário, tirando as pausas quando possível, respirando, tá? É extremamente importante para que esse trabalho seja desenvolvido, ok? Então, a partir daqui, o guia vai passar para falar sobre outros grupos, que não são mais agentes e profissionais de saúde. Vamos começar, o próximo grupo é o grupo dos idosos. Com relação ao grupo dos idosos, é muito importante lembrar que nesse período, dependendo das circunstâncias da vida e da saúde, já vai existir uma queda no nível de bem-estar do idoso. Já existem na psicologia positiva intervenções que são apropriadas e direcionadas para trabalhar o envelhecimento ativo, para trabalhar com essa questão dessa reduzida do nível de bem-estar dessa população. Só que a maioria dessas coisas, dessas intervenções, elas foram propostas para tempos normais, né? E esses definitivamente não são tempos normais. Uma das coisas que essas intervenções vão falar, obviamente a gente pode se aproveitar de algumas das coisas que eles vão comentar e várias delas podem ser, sim, levadas em consideração. Uma das coisas que são mencionadas, um dos conceitos que é mencionado e que é importante, pode ser muito importante para contribuir como fator de proteção para facilitar uma adaptação positiva frente às adversidades, é o sentido de vida. Tá? O sentido de vida, eu estou começando a falar aqui, para falar nisso para os idosos, mas o conceito de sentido de vida, ele vai perpassar todos os grupos. É importante que os agentes de saúde tenham na sua cabeça, tenham dentro de si muito claro qual é o sentido da sua vida. Que os líderes de equipe também tenham isso muito claro, porque isso vai contribuir como fator de proteção para a sua saúde mental e vai contribuir para o foco e o desempenho do que precisa ser feito. Tá? O que é o sentido de vida? Né? Ele é definido na literatura como grau em que as pessoas compreendem e percebem o significado nas suas vidas, assim como o grau em que elas percebem que possuem um propósito ou um objetivo. Então, a definição ela envolve duas partes. Normalmente as pessoas confundem o que é sentido e o que é propósito, tá? Como se fosse uma coisa só. E a definição da literatura científica vai separar isso de forma um pouco mais didática, tá? A gente pode confundir, mas de forma didática, que é você ter compreensão
do que é importante para você e você ter um propósito, então que faz com que você tenha um objetivo para seguir adiante. Então, é, é a compreensão junto com a aspiração de algo para o futuro. Existem várias fontes possíveis que são citadas na literatura, tá? Cada pessoa vai definir o que é que traz sentido para sua vida, pessoal. Não tem como uma pessoa de fora dizer, o sentido da sua vida é esse, é você quem define. O que vai trazer sentido. E esse sentido, ele não é único para sua vida como um todo. Assim, você só tem um sentido de vida, quando esse sentido se realizou, acabou-se o sentido da sua vida e acabou-se. Não é assim que funciona. É importante quando você alcança uma determinada aspiração. O sentido da sua vida estava colocado no seu trabalho, você se aposentou, você encontra outro. Outro para aquele momento, porque é um novo momento da sua vida que mudou. Nós todos agora estamos passando por um momento da vida que é extremamente diferente de tudo que a gente já viveu. Então, essa busca por sentido, ela pode estar trazendo algumas queixas, tá? Mas é importante encontrar, conseguir essa definição e se localizar, né? Então, o que é que pode ser, o que é citado na literatura como fonte de sentido? Autorrealização. Essa pode ser em vários níveis do trabalho, pessoal, com relação a alcançar, aprender alguma coisa que é importante para você, seus relacionamentos, autoaceitação, intimidade, crescimento pessoal, alcançar necessidades básicas, ter suas necessidades básicas satisfeitas, isso é muito importante. Então, a presença do sentido, ela está associada em diversas pesquisas científicas com afetos positivos, com emoções positivas fortes, com satisfação com a vida, com saúde física, com saúde mental, qualidade de vida, autorrealização, uma forma positiva de se lidar com o estresse. Então, quando você conhece, quando você percebe que existe um sentido na sua vida e você sabe que sentido é esse, faz com que diversos aspectos e domínios positivos na sua vida sejam gerados. Isso gera uma cadeia que influencia uma série de seus pensamentos, dos seus sentimentos e dos seus comportamentos também. Já a ausência de sentido, não saber se existe sentido para a própria vida, isso está associado na literatura com maiores níveis de depressão, com ideação suicida e com uso de drogas. Então, encontrar, reconhecer ou reafirmar o sentido da sua vida nesse momento pode contribuir sim para uma melhora na sua saúde física, no seu nível de bem-estar, na diminuição do estresse que está sendo esse período e contribuir também, falando diretamente para a população de idosos, para um processo de envelhecimento ativo, tá? E aí, para o grupo de idosos e cuidadores, para o grupo de risco, né, chamado grupo de risco, o que é que a OMS vai sugerir em termos de dicas no Guia de Saúde Mental? Eles vão sugerir, a primeira coisa é uma questão relacionada a apoio. O apoio que pode ser emocional e de outros níveis também, tá? Em termos de saúde mental, tanto os idosos como outras pessoas que estão em isolamento total vão ter um aumento de ansiedade, um aumento de estresse, uma incidência maior de emoções negativas. É extremamente importante oferecer apoio emocional para essas pessoas, ativar redes familiares, agentes de saúde, tentar entrar em contato com essas pessoas da melhor forma possível para protegê-las do que precisa, do que é necessário em termos de sua saúde física, mas sem deixá-las isoladas emocionalmente. Esses cuidados, eles podem ser de vários níveis, né? Compartilhar informações de forma muito simples para reduzir riscos e aumentar o nível de cuidado que essa pessoa vai ter, envolver a família, informar por escrito ou por figuras, se facilitar a compreensão das pessoas, o que precisa ser feito, o tipo de cuidado, o tipo de medicamento que precisa ser tomado, se assegurar de que tem a disponibilidade dos medicamentos necessários para o período de isolamento. Para isso, é importante ativar grupo de familiares e de amigos para pedir ajuda quando necessário. Vizinhos, aqui no prédio, por exemplo, onde eu moro, existem vários apartamentos que têm idosos isolados.
Então, os vizinhos no grupo do WhatsApp do condomínio, os vizinhos se ofereceram para fazer compras para essas pessoas. O idoso não conseguiu porque está todo mundo usando sistema de entrega de supermercado ou de farmácia e tal, e o idoso não conseguiu uma entrega no dia que ele queria. Então, gente, ele pode acionar os vizinhos, e os vizinhos fazem as compras, vizinhos que podem sair para ir a um supermercado, fazem as compras e deixam na porta do vizinho, do idoso que está isolado, para que ele possa receber o material. Um outro vizinho aqui que tem farmácia, consegue os medicamentos e traz. Vocês estão entendendo? Então, é possível entrar em contato. É preciso estabelecer essa rede de apoio, que ela vai ser acionada caso necessário. É extremamente importante que exista esse protocolo de atuação para lidar com as necessidades que podem surgir nesse período, tá? Uma outra coisa que vai ser falada é o estabelecimento de rotinas claras. Assim, toda a nossa rotina mudou. E, especialmente para as pessoas que vão ficar totalmente isoladas, é importante ter uma rotina de exercício físico, para não reduzir mobilidade. Mobilidade física ela é extremamente importante, também é um domínio de qualidade de vida. Né? Um instrumento que avalia a qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde, ele vai perguntar sobre o seu nível de mobilidade e de autonomia para realizar coisas que precisam ser feitas, tarefas simples, básicas do dia a dia. Então, é preciso ter uma rotina básica de exercícios simples, tá? Para serem feitos na quarentena, para que essa mobilidade não seja reduzida. Mas também é importante ter muito cuidado com essa rotina para que ela seja o mais segura possível para evitar quedas durante esse período, tá? Para que não tenham problemas maiores. Preparar o procedimento, aquilo que eu já falei antes, né? A questão de preparar um procedimento objetivo sobre como buscar ajuda quando for necessário, tá? Táxi, entrega de produtos em casa, farmácia, o que é preciso ser feito, quem é preciso ser acionado e ter sempre pessoas adicionais. Esse táxi, eu preciso ir no médico, esse táxi não está me atendendo, ele é o meu contato, tenha outro. Tá? É preciso ter outro para facilitar, para conseguir criar essa rede de apoio. Tá? Além disso, manter a sua rotina o máximo possível e criar uma rotina nova de acordo com as novas possibilidades. Né? A nossa, uma das coisas principais que o ser humano sabe fazer é se adaptar. Então, vamos usar a nossa capacidade de adaptação para nos adaptarmos para esse período e criar uma nova rotina que é importante para a manutenção da nossa saúde física, mental e social. Então, as suas atividades diárias, a limpeza da casa, o seu lazer, hobbies, né, que vão contribuir de alguma forma para isso. Tá? Uma dica que é dada pelo guia e que é respaldada por uma pilha de literatura científica da psicologia positiva é a possibilidade de ajudar outras pessoas. Ajudar pessoas é uma das melhores formas de aumentar seu nível de bem-estar. Vai aumentar emoções positivas, vai aumentar sua qualidade de vida, vai contribuir para o seu sentido de vida, vai servir como fonte de inspiração, sim, existe uma pilha enorme de literatura, de pesquisas que vão falar sobre a importância de você contribuir de alguma forma com outras pessoas. Mas eu estou isolado, como é que eu posso fazer para ajudar? Existem formas de ajudar. Cada pessoa vai encontrar, e não é preciso que você faça algo surreal, hercúleo, sair da sua zona de conforto para fazer algo completamente diferente e romper o isolamento para ajudar outras pessoas. Eu vi um exemplo outro dia de um idoso no Reino Unido que fez vídeos solicitando ajuda, contribuição em dinheiro para o NHS, que é o sistema de saúde público da Inglaterra, né, do Reino Unido, e ele, com esses vídeos, ele conseguiu arrecadar mais de 13 milhões de libras esterlinas. E isso, assim, é uma coisa
sensacional. Ele não saiu de casa, ele fez o que ele podia, do nível, na forma como ele podia. Ah, eu não posso sair, o que é que eu posso, para me proteger, eu estou em isolamento, o que é que eu posso fazer? Você sabe costurar? Você podia pedir para as pessoas levarem tecido, se você tem uma máquina de costura, e fabricar máscaras e doar isso para as pessoas que precisam. Você pode fazer, você sabe fazer crochê? Faz crochê, isso vai ajudar na tua saúde mental, é extremamente importante, uma atividade manual que vai contribuir para a manutenção da tua saúde física e mental também. E faz alguma coisa que pode ser vendida e arrecadar dinheiro para ajudar outras pessoas. Existem formas de se contribuir, é possível contribuir de alguma forma, tá? E se não for você que está em isolamento, você que é idoso, que precisa ser cuidado, você tem como pedir a outras pessoas e inspirar outras pessoas para que elas passem por esse processo também, tá? Aqui eu vou dar uma pausa para encerrar essa primeira parte da nossa conversa. Na segunda parte do vídeo, a gente vai continuar falando sobre o guia e as dicas para isso que eu estou chamando de segundo grupo, que vai ter a população geral, os cuidadores de crianças e pessoas em isolamento, tá bom? Eu espero que que vocês tenham conseguido acompanhar o máximo possível, que eu não tenha falado tão rápido, mas vou continuar falando sobre as questões do guia no segundo vídeo, tá? E espero que vocês continuem ligados para que a gente possa discutir mais essas questões. Dúvidas é só mandar por e-mail, tá, gente? Obrigada.